Olá, iniciamos mais um vídeo da série Pais e Filhos, a arte de educar. E tenha calma, o título do tema do programa está correto, mas claro que você deve estar aí pensando, mas o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. E o tema está escrito fora da educação não há salvação. Mas nós vamos explicar agora o porquê que fizemos essa pequena alteração na frase lema da doutrina espírita. E para isso, vamos começar aqui a nossa projeção de slides, lembrando que a educação é o maior ato de caridade que podemos ter para com outro ser humano. Sim, educar é um ato de amor. Caridade significa o amor em plena ação. Ora, e qual é a ação mais profunda, mais maravilhosa do que educar, do que preparar um ser que reencarna para conseguir ser mais pleno nesta sua nova vida terrena? Isso mesmo, porque estar reencarnado é bênção divina. Estar reencarnado é oportunidade de progresso intelectual, moral e espiritual. Reencarnar é oportunidade de reparar o passado e sedimentar, construir um futuro melhor. Por isso, então, que educar é salvar, ou seja, é corrigir as más tendências, é encaminhar para a felicidade futura. Por isso, então, pegamos o lema do Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação, e colocamos como fora da educação não há salvação. Lembrando que não estamos aqui falando da educação escolar, estamos falando da educação familiar, a educação que lida com as questões comportamentais, do desenvolvimento dos valores morais acima de tudo. Então, educar é um ato de amor. O amor é a essência da caridade, porque não existe caridade sem amor no coração. Como a caridade é o amor em ação, e isso sempre beneficia, primeiramente, o próximo, caridade e educação se complementam, pura e simplesmente. Então, educar os filhos, educar os netos, é um ato de caridade. A maior caridade, porque é colocar o amor em ação a benefício desse espírito que Deus está confiando a nós, no seio da família. Por isso, então, fora da caridade não há salvação e fora da educação não há salvação, não se excluem. Pelo contrário, se complementam. Essa é a visão que a doutrina espírita nos oferta. E lembremos que o futuro da humanidade, sim, vamos pensar no amanhã. O amanhã, enquanto ainda estamos aqui na Terra, mas o amanhã reencarnatório. Nós espíritas sabemos perfeitamente que depois que desencarnarmos, retornando ao mundo espiritual, haveremos ainda, por enquanto, de nascermos de novo aqui mesmo na Terra, reencarnados. Então, esse é o futuro, mais longínquo, mas é futuro. E na educação espírita, não podemos deixar de vislumbrar o futuro. Nós educamos para ele. Nesse futuro, quando vamos ter que reencarnar, seremos recebidos pelos nossos descendentes. Talvez os nossos netos ou bisnetos, porque estamos todos interligados.
Então, educar hoje, com base no amor, como um grande ato de caridade, é salvar essa geração, mas também a nossa geração futura, porque poderemos ser recebidos por bons pais, preocupados com a nossa educação moral, como nos lembra Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Então, caridade e educação, educação e caridade estão interligadas, se relacionam totalmente. Por isso podemos afirmar que fora da educação não há salvação, porque não é a segurança pública, não são os castigos, as ameaças, as leis mais coercitivas, nada disso vai salvar a humanidade. A salvação está na educação, compreendendo que essa educação deve ser a educação moral desse espírito reencarnado, para que ele possa, em mais breve tempo, atingir o estado de espírito puro a que todos somos destinados. Embora isso, obviamente, não vá acontecer em tão curto espaço de tempo, mas a visão do Espiritismo é o futuro da eternidade que nos aguarda. Também, à luz da doutrina espírita, compreendemos que a família é a primeira escola. Por isso, a educação no lar é da máxima importância e não pode ser substituída nem pela educação lá na escola, nem pela educação no centro espírita. Compete aos pais a missão de educar os filhos, que não são seus filhos, na verdade, mas são filhos de Deus confiados a nós. E é por isso que temos uma missão sagrada pela frente, da qual responderemos. Hoje, essa missão está mais ampliada, porque ela não pertence mais exclusivamente aos pais. Pela dinâmica da sociedade humana, essa educação, hoje em dia, muitas vezes, também pertence aos avós, e às vezes aos tios. Deus espera desses educadores, onde nós nos inserimos, responsabilidade pela educação desses espíritos. E isso é um ato de caridade. Portanto, é missão da família educar. Então, vamos juntar os lemas. Fora da caridade, não há salvação. E fora da educação, não há salvação. Porque se a educação não é a tábua de salvação para tudo, essa salvação passa pela educação que moraliza e que espiritualiza. Pensemos nisso, porque o futuro da humanidade depende do que estamos fazendo na área da educação. Eram essas as reflexões que tínhamos a trazer neste episódio de Pais e Filhos, a arte de educar. Um grande abraço, paz em sua vida e até nosso próximo encontro.